E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cá em Portugal com Polly. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu nunca contei aqui no canal, gente. Eu vou falar como que eu tirei a minha cidadania portuguesa sozinha, sem pagar assessor, sem pagar advogado. Como é que foi esse processo pra mim? Se foi difícil, se não foi? Qual foi as labutas e os perrengues que eu passei por fazer a minha cidadania sozinha, tá? Vou contar tudo pra vocês hoje. Se você não sabe, vai saber hoje que eu sou bisneta de portuguesa, tá? E como tal, fiz a minha cidadania portuguesa e de toda a minha família, né, gente? Porque quando a gente faz a nossa, todo mundo quer fazer também, né? Essa é a verdade. Então eu fiz a minha cidadania de toda a minha família, porque todos nós, pela minha bisavó ser portuguesa, todos nós tínhamos direito à cidadania portuguesa por descendência, tá? O que eu quero falar para vocês em primeiro lugar é que para você fazer o processo da cidadania portuguesa, exige um passo a passo, porque é um processo e como tal, tem ali um passo a passo a ser seguido. E aí eu dividi, né, a cidadania portuguesa para exemplificar para vocês e para falar de uma forma que vocês entendam, em 4 pilares. Então, qual que é o primeiro pilar, gente? O primeiro passo, né, o primeiro pilar da cidadania é você descobrir se você tem ou não direito à cidadania portuguesa. Por que, criatura? Porque se você não tem direito à cidadania portuguesa, você pode ter a maior vontade do mundo em ter esse passaporte vermelhinho, que infelizmente não vai ter como. Você tem que ter direito, você tem que ser descendente de um português, ou você tem que ser um cônjuge de um português, ou você tem que residir legalmente aqui em Portugal por 5 anos. Ou você pode ter sido um filho de português que nasceu aqui em Portugal e tem direito à cidadania portuguesa porque nasceu em solo português. Enfim, alguma coisa você tem que fazer para ter direito a esse bichinho aqui, bonitinho, esse vermelhinho aqui, que é o sonho de muitos e muitos e, assim, milhares de brasileiros, né, gente? Então, beleza, você me pergunta, tá, Polly, mas como que você descobriu que você tinha direito à cidadania portuguesa? Foi assim, gente, foi bem assim. Foi uma coisa, assim, que até hoje eu falo, meu Deus, era para ter dado certo mesmo, era pra ter descoberto, porque assim, foi uma informação que caiu de paraquedas na minha vida e eu vou contar pra vocês agora. Um belo dia, no almoço de domingo, estávamos eu e meu marido, que na época era meu namorado, na casa da tia dele, e aí tava aquele tanto de tio, né, o povo lá, todo mundo, e a tia dele começou a falar sobre o bisavô, né, sobre o avô dela italiano, que veio da Itália, e que ela tentou tirar uma tal de cidadania italiana, papapá, e que a família inteira tinha direito à cidadania italiana, né? E que ela não tinha conseguido na época, porque, gente, tecnologia na época não era favorável, né? Eu acho que ela deve ter tentado tirar lá por volta de 1995, então pensa, né? E aí a gente ficou muito intrigada e ficou um olhando pro outro e meu Deus, a gente precisa entender mais sobre esse negócio de cidadania. Gente, pasmem, mas eu com 24 anos de idade, né? Uma pessoa assim, fazendo faculdade na época, não, na época eu já tinha terminado minha faculdade, mas uma pessoa que eu me considero assim, da tecnologia, né? Eu tava ali dentro da internet, sempre ali naquele mundo e tal, e nunca tinha ouvido falar sobre cidadania europeia. Sabe o que é? Nunca, gente. E tipo, sabe o que é o melhor de tudo? É que eu tava procurando, né, informações sobre como ir embora do Brasil, porque eu e meu marido, a gente já tava querendo ir embora do Brasil, gente, há muito tempo, sabe? Não sei vocês, mas eu briguei com o Brasil e aí, assim, né, como é que é aquela frase lá, gente, minha avó sempre falava? Os incomodados que se retirem, né? Então, se o Brasil não podia sair dele mesmo, eu tinha que me retirar, né? Então, eu queria ir embora, meu marido queria ir embora, a gente tava muito frustrado. É aquela história, né, aquele paranauê de todo brasileiro que tá aí frustrado com o Brasil, né? Quem quer ir embora do Brasil é porque tá frustrado com o Brasil, então entende quais eram as minhas frustrações, né? Era falta de segurança, né, ficar pensando, meu Deus, será que eu quero ter meus filhos aqui? Como é que eu vou pagar uma escola para meus filhos? Porque eu via as minhas amigas gastando rios de dinheiro com os filhos dela, e plano de saúde, e eu já pagava caro se eu tivesse filho, e aquilo ali ia, assim, mexendo com a minha cabeça, com a cabeça do meu namorado, que hoje é meu marido, né? E aí a gente resolveu mergulhar um pouco mais nesse mesmo dia que a gente chegou, que a gente saiu da casa da tia dele, a gente resolveu mergulhar na internet e descobrir o que era essa tal de cidadania italiana. E aí, gente, foi
foi que a gente descobriu que a cidadania italiana era uma cidadania que te dava o direito a morar em qualquer lugar da União Europeia. E, cara, isso pra gente foi assim, foi um divisor de águas no primeiro momento e foi uma luz no final do túnel, né? Porque a gente queria sair do Brasil, só que a gente não queria sair do Brasil de forma ilegal, né? Porque a gente falou, pô, não quero ir e ficar passando sofrência, não quero sofrer fora do Brasil, né? Sofrência já basta daqui. Então, por aqui fico mesmo, né? Ficaremos mesmo por aqui se for pra sofrer, né? E aí, a gente pegou e decidimos embarcar nessa da cidadania italiana. Beleza, cheguei em casa para meus pais e falei, ó, gente, seguinte, eu e o Nardel vamos nos casar e vamos embora do Brasil, porque ele tem direito à cidadania italiana, porque nós vamos morar na Itália e depois vamos morar na Inglaterra, já tínhamos feito todos os nossos planos. E aí, gente, nessa hora, a minha mãe, que aquele jeito dela, tranquilo, vira pra mim e fala assim, ai, pois é, mas que legal. Então, a sua avó Ana, não, a sua bisavó Ana, a avó do seu pai, era portuguesa. Gente, do nada, a minha mãe do nada vira pra mim e fala assim. Nessa hora, passou várias coisas na minha cabeça. Primeiro, dar uma voadeira na cabeça da minha mãe, porque eu pensei, pô, tô com 24 anos de idade, agora que minha mãe vem soltar essa pra mim, agora, tipo assim, eu poderia ter ido muito antes, né, pra fora do Brasil, mas ok, antes tarde do que nunca, né. Aí nessa hora eu pensei que eu poderia, né, gente, eu pensei um monte de coisa, né. Aí eu voltei em mim, né, voltei para mim, porque eu saí, minha alma saiu de mim quando ela me falou isso, e de repente minha alma voltou de novo, né, e eu me concentrei e falei, como assim? Como assim? A Bisa era portuguesa? Era portuguesa, eu até tentei tirar a cidadania pra vocês quando vocês eram pequenos, mas seu pai não quis saber disso, não sei o quê. Porque a gente morava na roça, né, gente, antigamente. Antigamente não posso falar antigamente que eu vou dar a entender minha idade pra vocês, né. Alguns anos atrás a gente morava na roça, sabe? E aí, o que acontece, né, gente? A gente não tinha toda aquela tecnologia, né? De pessoas, assim, instruídas, né? Principalmente pra fazer uma cidadania portuguesa. Oh, meu Deus. E aí, minha mãe falou que desistiu na época. E aí, ficou esquecido na família. Mas sabe o que é o mais engraçado disso tudo, gente? É que eu tinha 24 anos de idade. Nunca ninguém da minha família tinha falado que a minha bisavó veio de Portugal. Esse assunto da minha família morreu. Deve ter morrido. Quando minha bisavó morreu, eu tinha uns 10 anos, eu acho, deve ter morrido e sido enterrado junto no túmulo com a minha bisavó. Porque nenhuma criatura da minha família nunca se pronunciou, sabe? Eu nunca ouvi da minha família, da parte do meu pai, né? Porque tem essa também, tá? A minha mãe me deu a informação, mas o neto era meu pai, tá, gente? Só pra vocês entenderem aí o grau da situação. E aí, beleza, né? Aí, então assim, minha família nunca tinha comentado sobre isso. Então, eu tinha 24 anos de idade e eu não sabia que era, né? Não sabia que era descendente portuguesa. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Isso não é anormal, não, tá? Hoje, de 100% de todos os descendentes brasileiros que têm direito à cidadania portuguesa, apenas ali uns 10% é que sabem de fato. 90% não tem nem ideia que tem direito à cidadania portuguesa, criatura. Assim como eu já fiz parte dessa estatística. E aí, né, gente, então foi maravilhoso, porque quando eu fiquei sabendo, no primeiro momento eu fiquei brava, lógico, porque eu acho que meu pai deveria ter falado isso muito mais cedo pra mim, mas depois eu acabei, né, entendendo que as coisas acontecem do jeito que tem que ser mesmo, e fiquei super feliz, porque a gente não tinha mais uma oportunidade de sair do Brasil, a gente tinha 2 oportunidades, né, e assim, eu lembro que eu chorei de emoção, porque, gente, eu tava num estado, sabe, emocional, muito crítico, eu tava praticamente à beira de uma crise de pânico. E, assim, eu tinha sido assaltada algumas vezes, né, em 2015, não, foi 2014 e 2015, porque eu lembro que a gente foi em 2016 e a gente ficou quase 2 anos se preparando. Então, assim, eu tava num momento, assim, lá em 2014, desesperada. Eu tava realmente no fundo do poço, eu posso falar. Desgostosa mesmo do Brasil. Eu acho que se você que tá do outro lado tá aí com esse mesmo problema, você vai me entender. Se você tá frustrado com o Brasil e não quer passar mais um minuto vivendo nesse país, que eu amo demais, mas infelizmente tem muitas falhas, você deve entender exatamente o que eu tô te falando, né? E aí, nossa, eu fiquei muito, muito feliz e fomos então buscar mais informações sobre essa tal de cidadania italiana e essa tal de cidadania portuguesa. Vale ressaltar, gente, aqui que eu como bisneta poderia não ter direito à cidadania portuguesa, tá? Foi até uma coisa que me falaram na época, eu fiquei com muito medo, depois fui lá na internet e descobri que eu tinha de fato direito. Por quê? Porque para um bisneto ter direito, precisa estar o filho ou o neto do português vivo. No meu caso,
caso, a minha avó, que era filha, estava viva, e o meu pai, que era o neto, estava vivo. Então tava tudo supimpo, tudo massa, entendeu? Deu tudo bom pra mim, e eu consegui sim ter a minha cidadania portuguesa por esse motivo. Inclusive, já quero deixar uma dica aqui. Seguinte, como eu tenho diariamente pessoas lá no meu Instagram perguntando: Polly, como que eu descubro se eu tenho direito à cidadania portuguesa ou não? Como a quantidade de pessoas foi muito grande, pra mim ficar explicando um a um tava muito difícil, eu fiz um vídeo, tá? Uma aula gratuita, onde eu explico passo a passo de como você descobre se você tem direito à cidadania portuguesa ou não, criatura. Olha que top, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. E também, se você quiser, né, saber mais sobre a cidadania portuguesa, passa lá no meu Instagram Portugal com Polly e me segue, porque lá, gente, eu dou altas dicas. E o link dessa aula também vai estar lá na minha bio do Instagram, tá? Então, se você pode pegar tanto por aqui embaixo no vídeo, que eu vou deixar aqui o link, quanto lá no link da minha bio, combinado? Então, top, descobri que eu tinha direito à cidadania portuguesa, estava tudo certo, então eu tinha que pular para o segundo pilar, né? A gente falou sobre 4, qual que era o segundo? A busca da certidão do português. Gente, se tem uma coisa importante no processo da cidadania portuguesa que vai te garantir de fato mesmo, tipo 100% a cidadania portuguesa, é a bendita da certidão de nascimento português aqui de Portugal, tá? Esse, pra mim, no meu ponto de vista, é o documento mais importante. Por quê? Porque sem esse documento, meu amigo, você não começa nem a fazer o processo. Você não dá nem o pontapé inicial, entendeu? No processo. Então, por isso que é o documento mais importante. Então, começou a minha saga, né, pra buscar essa certidão, né, para fazer a busca da certidão da minha bisavó portuguesa aqui em Portugal. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quase, assim, por pouco, eu não perco o meu direito à cidadania portuguesa, tá? E eu vou explicar pra vocês o porquê. Mas foi assim, milagre divino eu ter a minha cidadania portuguesa hoje. Eu ter esse passaporte vermelhinho português hoje é um milagre divino. Porque vocês não têm noção a dificuldade que foi pra mim encontrar essa bendita dessa certidão da portuguesa. O que acontece, né? Pra ser bem exata pra vocês, bem clara e sucinta. Pra vocês hoje terem sucesso na busca, né, da certidão e encontrar a certidão do português, vocês vão precisar de 4 informações do português. Quais são elas, Polly? O nome completo do português, a data de nascimento, e pode ser aproximada, não muito diferente, mas pode ser aproximada, o nome dos pais e a cidade que ele nasceu aqui em Portugal. E na maioria dos casos que eu venho vendo, né, que eu ajudo pessoas a fazer essa busca gratuitamente, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, é o seguinte, é a tal da cidade onde o português nasceu. É o quarto fator aqui, como é que fala? O quarto coisa. No meu caso, o que eu tinha, né, gente? Eu tinha o nome da portuguesa. E eu acho que a minha tia me passou a data de nascimento dela. Eu acho que eu tinha a data de nascimento e o nome completo. Mas eu não tinha o nome dos pais. Se não me engano, eu não tinha o nome dos pais. Foi isso. E aí, gente, o que eu fiz, né? Presta bem atenção. Eu vou, de forma muito resumida, falar aqui como é que eu fiz essa busca. Porque eu também tenho uma aula gratuita de busca de certidão, onde eu dou o passo a passo para vocês de como que vocês vão fazer essa busca. Exatamente como que eu fiz. E depois exatamente como é que eu ajudei outras pessoas a fazerem no decorrer desses anos, tá bom? Então, uma aula super completa que eu dou todo quanto é exemplo vocês pensarem sobre busca de certidão aqui em Portugal. Então, se vocês também tiverem com esse perrengue aí, tá travado por conta dessa certidão que vocês não acham, acessa o link aqui embaixo, também vou deixar a aula aqui embaixo, ela é gratuita, tá? Pode assistir, e se vocês tiverem alguma dúvida, gente, corre lá no meu Instagram, me chama no direct que eu ajudo vocês, beleza? Então, ok, o que eu tinha da portuguesa, né? Era o nome e a data de nascimento. O que acontece? Como é que eu ia achar as informações dos pais e o local de nascimento dela? As informações que eu tinha da minha bisavó portuguesa veio através de uma certidão de óbito que a minha tia tinha guardado dela. Só que essa certidão de óbito, se não me engano, estava em formato simples. Eu liguei lá no cartório, pedi uma inteiro teor e ali eu descobri o nome completo da minha bisavó, descobri a data de nascimento dela. Se não me engano, lá tinha o nome dos pais e falando que ela vinha de Portugal.
mais nada. Beleza. Então eu falei, bom, algumas informações eu tenho aqui. E aí eu pensei, qual é outro documento da minha bisavó que eu posso pegar para encontrar mais informações sobre ela? Aí perguntei para minha tia se ela tinha se casado no Brasil e minha tia falou que sim, que o meu bisavô era brasileiro. E minha tia sabia a data desse casamento. Eu acho que tinha algum documento com a data de casamento da minha bisavó. E aí eu liguei no cartório onde ele se casou, eles fizeram uma pesquisa e acharam a certidão de nascimento, ou de casamento da minha bisavó. E, gente, foi assim, muito top. Por quê? A minha família vivia falando, né, a história que a minha avó contava, que a mãe dela, que é a portuguesa, contava para ela, é que ela tinha vindo de Portugal, de uma região chamada Trás-os-Montes. Só que Trás-os-Montes era uma província antiga de Portugal, que hoje faz parte dele 3 ou 4 distritos, né, 3 ou 4 estados aqui de Portugal. Se não me engano é a Vila Real, Bragança, Guarda e mais uma outra, e Viseu, não me engano é Viseu. E aí, o que acontece, né? Eu fui na internet fazer essa pesquisa e falei, putz, mas 4 regiões que minha avó pode ter vindo de qualquer uma delas, como é que eu vou saber, né? Só que quando eu peguei a certidão de casamento da minha bisavó, lá tava falando Vila Real, Portugal. Então eu já matei essa charada. Então eu sabia que ela tinha vindo de Vila Real. Outro documento muito importante, gente, que eu peguei, tá? E que me ajudou muito também a achar informações, foi o processo de habilitação do casamento da minha bisavó portuguesa com um brasileiro aí no Brasil. Polly, o que é processo de habilitação, criatura? Processo de habilitação nada mais é que os atos nupciais. Sabe aqueles documentos que a gente entrega antes de casar? Se você já casou, você sabe o que eu tô falando? Não tem lá você entregar sua certidão de nascimento, RG, papapá, pro cartório fazer o processo para vocês contraírem matrimônio? Pois é, esse processo chama processo de habilitação do casamento. E aí eu liguei de novo lá no cartório, que a minha bisavó casou, pedi o processo e eles me enviaram todo o processo. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Antes de mostrar o processo pra vocês, quero dizer o seguinte, nem todo cartório guardou isso, então principalmente os cartórios do Rio de Janeiro, passa 5 anos, eles queimam tudo, eu não sei por que, né, que eles fazem isso, são documentos importantíssimos. Deveria ter uma lei que proibisse isso de acontecer, se não é que tem, né? Mas eles fazem isso. E nem todo processo que você pegar, né, vai estar completo igual o meu. Até o pessoal do cartório falou que é muito raro ter um processo de habilitação tão completinho assim, com todas essas informações. Mas de qualquer maneira, gente, se você está no processo de busca de certidão do português, está com dificuldade em achar as informações do seu português, não deixe de pedir o processo de habilitação do casamento, porque é muito importante, eu tenho certeza que pode te ajudar bastante, tá? O que é o processo de habilitação? Como já falei, é os documentos, né? O que compõe o processo da minha bisavó? Aqui, gente, tem uma declaração do meu trisavô, que é o pai dela, falando que ela se chamava fulana de tal, que tinha tantos anos, que nasceu em tal lugar. Só que assim, aqui, de fato, ele só fala que ela nasceu em Vila Real. O que acontece? Quando você for descobrir da onde o seu português veio e fazer as buscas aqui em Portugal, eles vão te pedir 3 coisas: distrito, concelho e freguesia. O que é o distrito? Distrito é o estado, concelho é a cidade que ela nasceu e freguesia é o bairro, tá? E aqui, o que eu tinha? Eu tinha o distrito, eu não tinha o concelho e eu não tinha freguesia. E isso dificultou demais a minha vida aqui, gente, mas demais mesmo. Mas enfim, então aqui tem, ó, a declaração, porque antigamente não era obrigado a entregar a certidão de nascimento, mas se você não entregasse a certidão de nascimento, tinha que fazer uma declaração a punho, falando seu nome, de onde você veio, o nome dos pais, o nome dos avós, como se fosse a sua certidão de nascimento. Tinha que falar tudo, tá? Aqui também tem um documento das pessoas que assinaram, das testemunhas que assinaram. Aí, né, meu bisavô, por ser brasileiro, levou a certidão dele. Isso aqui é uma certidão de 1916, de nascimento do meu bisavô, né, que casou com a minha bisavó. Aqui tem outra declaração do casamento deles, e aqui fala que ela nasceu 30 de maio de 1912. Vai vendo essa data, gente, vai vendo. E aí, beleza, aí eu juntei tudo isso aqui e falei, putz, não, agora eu tô feita, eu tô com todas as informações, vou entrar em contato
Vila Real, né, com algum cartório de Vila Real, e vou dar as informações da minha avó e vai correr tudo bem, vou pegar a certidão e vou fazer minha cidadania portuguesa. Só que não foi bem assim, gente. Eu enviei todos os dados da minha bisavó aqui para Portugal e eles me responderam que não acharam a certidão de nascimento da minha bisavó. E falaram, olha, você deve ter alguma informação que não está batendo e você deve verificar se todas as informações são corretas. Ao meu ponto de vista, a priori, tá tudo correto. Por quê? Porque tá no óbito dela, tá no certidão de casamento dela, tá no processo de habilitação do casamento dela. Como é que eu ia imaginar que tinha alguma coisa errada? Mas tinha. E aí, gente, eu desesperei, porque assim, eu não tava conseguindo nem por reza brava achar a certidão de nascimento da minha avó aqui em Portugal. E assim, eu cheguei a fazer cotação com algumas pessoas, mas os valores, gente, rondavam os R$1.000, né? Pra eles pegarem essa certidão aqui. Então, assim, não tava querendo pagar, essa é a verdade, né? E aí eu falei, não, eu vou continuar. Mas chegou um ponto que eu tava realmente quase desistindo e eu realmente tava quase pagando uma pessoa. Foi quando meu primo veio pra Portugal em lua de mel, por isso que eu falo, gente, as coisas quando é pra acontecer. Veio pra Portugal, tava lá no Porto, ele veio pra Portugal não, ele veio pra Europa e um dos países que ele ia visitar era Portugal, né, e conhecer o Porto. E lá no Porto ele resolveu ir num cartório lá grande, que é o CRC do Porto, que é a Central de Registro Civil do Porto. E aí chegou lá, contou a história, me ligou, eu passei todos os dados que eu tinha da Bisa pra ele. E, gente, no fritar dos ovos, a pessoa achou a certidão da minha bisavó. E como que ela achou, gente? Através do passaporte da minha bisavó, não, do meu trisavô. E aí a gente descobriu aonde estava o erro. Por que eu não estava conseguindo achar a certidão da minha bisavó? Porque a data de nascimento da minha avó, gente, estava completamente errada. A gente falou que ela nasceu em 30 de maio de 1912, né? Não, ela não nasceu em 30 de maio de 1912. O registro de batismo dela aqui de Portugal é 29 de maio de 1905. Então, assim, o meu trisavô, no casamento dela, declarou ela 7 anos mais nova. A gente tem aí os porquê que isso tudo aconteceu, mas esse é tema para outro vídeo, porque é uma coisa muito curiosa que aconteceu na minha família, essa é a verdade. Então eu posso falar pra vocês que o primeiro perrengue que eu passei da cidadania portuguesa foi esse, gente. Achar a certidão de nascimento da minha bisavó. Eu quase perdi mesmo o direito, quase, foi por pouco, porque eu não tava encontrando a certidão dela. Não tava mesmo, tava difícil, já tinha o quê? Eu acho que o total de tempo que eu fiquei ali procurando a certidão até encontrar foi mais ou menos uns 6 meses. E tava chegando perto da hora da gente vir embora pra Europa, porque a gente tinha comprado a passagem pra vir embora, porque de qualquer forma o meu marido ia vir pra Itália pra fazer a cidadania italiana e eu ia vir junto com ele e a gente já ia ficar por aqui. Então o meu tempo tava se esgotando. Mas graças a Deus, né? O meu primo achou essa certidão e bola pra frente, vamos começar o processo. Então eu achei assim, bom, a parte difícil deve ser essa de achar a certidão, então tá tudo bem, agora vai rolar o processo lindamente e eu vou conseguir fazer, né? O que acontece? Eu fiz cotação com alguns advogados, porque a princípio eu pensei em pagar um advogado para fazer o meu processo. Porém, contudo, entretanto, gente, as três cotações que eu fiz com advogados deu em média os processos da minha família. Quem que são a minha família? Minha avó, porque ela tinha que tirar primeiro, depois o meu pai, depois eu e os meus 2 irmãos, tá? Então, esse processo são minha avó, meu pai, de 5 pessoas, deu por volta de R$20.000. E, gente, eu quase caí pra trás quando eu recebi os orçamentos, tá? E R$20.000 foi um dos mais baratos. Então, assim, eu falei, eu não vou gastar um carro, não dá pra me dar um carro. Eu sei que é muito importante ter a cidadania portuguesa, mas não vai rolar. Vou fazer sozinho o processo. E aí, né, gente, é igual a frase que minha avó sempre falava, né? Felicidade de pobre dura pouco, você não pode, como é que é aquela outra? Não podemos ter o melhor dos 2 mundos. E aí, eu pensando que o meu perrengue da busca e da certidão tinha passado e que agora ia ser tudo muito bem e muito bom. Gente, vocês não têm noção. Eu comecei a montar o meu processo e aí que começou os perrengues de verdade. Por quê? Vou contar pra vocês.
Eu tinha que fazer o processo da minha avó primeiro, então eu tinha que reunir toda a documentação da minha avó. Depois que finalizasse o processo da minha avó, eu tinha que fazer o do meu pai, então eu tinha que reunir todos os documentos do meu pai. Depois que finalizasse o do meu pai, eu tinha que fazer o meu e o dos meus 2 irmãos, né? 3 processos. Só que aí eu fui pra internet. Falei, não, eu vou pesquisar tudo na internet, porque na internet vai ter tudo. E de fato tem. Porém, contudo, entretanto, gente, é tudo bagunçado. É tudo uma desordem. Eu fiquei, gente, sem brincadeira, uns 3 meses incessantemente debruçada em cima do computador para pegar todas as informações que eu precisava. 3 meses. Meu marido, meus pais, todo mundo sabe a saga que eu passei com essas cidadanias. E o medo, porque assim, eu não tinha segurança em nada que eu tava fazendo, gente, nada. Então assim, todo passo que eu dava, se eu pegava uma certidão, se eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu não tinha certeza se aquilo que eu tava fazendo de fato tava certo. Porque uma pessoa na internet falava uma coisa, aí eu chegava em outro grupo e falava outra coisa. Ah, porque não é assim? Aí o outro falava, não, é assim sim, pode fazer que é assim. Então assim, eu nunca tinha 100% de certeza de nada. E isso me deixou numa angústia que vocês não têm noção, porque assim, além de tempo, envolve dinheiro, né? Envolve emitir documento, legalizar documento. Gente, envolve tempo e dinheiro, né? Então, quem não fica desesperado por tempo e dinheiro? Eu fico. Fora, né, que os cartórios para fazer a emissão das certidões que eu precisava me deu uma dor de cabeça, gente, vocês não têm noção. Foi tanta ligação para cartório que eu fiz, porque assim, como eu não sabia do que podia ou não podia fazer, não sabia da lei, aí eles me falavam umas coisas, eu acreditava, depois eu via na internet, a internet falava uma coisa, eu ligava para eles e brigava porque não era aquilo. Então assim, desgaste total com os cartórios. Então, o que eu posso falar para vocês sobre essa parte, né, que eu nem falei, que é o terceiro pilar, que é o pilar de montar o processo, né? É assim, é legal fazer sozinha, porque você economiza muito dinheiro. Mas, gente, eu senti muita falta de um passo a passo. Só que como eu não tinha condições de pagar um advogado, tinha que ser dessa forma. Eu não tinha outro jeito, entendeu? Eu até tentei, na época, achar alguma pessoa que desse um tipo de consultoria, que desse um tipo de passo a passo para fazer a cidadania, que eu pudesse seguir aquilo e realmente confiar 100%. Mas eu não achei. Então, assim, qual foi a minha experiência fazendo essa parte de montar o processo sozinha? Foi desesperador, foi desgastante, foi assim, turbulento, porque as informações na internet são muito... Eu não sei se vocês têm essa mesma experiência que eu, se vocês estiverem tendo essa mesma experiência que eu, comenta aqui embaixo. Mas assim, sabe um quebra-cabeça? Então assim, o quebra-cabeça vem com um monte de peça. Aí você tem lá a foto que você tem que montar, mas tá tudo muito bagunçado e é você que tem que organizar. Não dá uma dor de cabeça, né? Às vezes a gente fica sem paciência de montar um quebra-cabeça pela dificuldade que é, dependendo do grau de dificuldade desse quebra-cabeça. A cidadania portuguesa na internet é exatamente assim. As informações estão todas bagunçadas e você que tem que juntar e entender se aquilo que você as pecinhas que você tá juntando tá fazendo parte do quebra-cabeça ou não, se você tá fazendo tudo errado. Enfim, assim, foi uma experiência um pouco traumatizante pra mim, tá? Não sei como é que tá sendo pra vocês aí, mas pra mim fazer o processo sozinha não foi legal. Mas também, gente, não queria pagar advogado, então eu tinha que fazer, igual eu acabei de falar. Se eu não queria pagar advogado, eu tinha que pagar o preço, e esse era o preço. Fazer sozinha, aos trancos e barrancos, até que desse certo. Aí você deve estar pensando assim, Poli do céu, então ferrou, eu vou ter que mesmo vender meu carro e eu vou ter que mesmo pagar um advogado, um assessor para fazer meu processo, né? Não, gente, não vai, tá? Eu defendo muito, faça você mesmo. Se você for lá no meu Instagram, eu dou várias dicas sobre a cidadania portuguesa e lá na minha bio tá escrito, economize e faça você mesmo. Essa é a minha bandeira. O que eu defendo? Eu defendo que quando você tem um passo a passo estruturado, você pode confiar nesse passo a passo e você vai chegar no fim. E qual que é o fim, né, do seu objetivo? É ter a cidadania portuguesa aprovada, né? É o que todos nós queremos quando começamos a fazer o processo da cidadania portuguesa. Então, existem 3 formas de você fazer a cidadania. A primeira é você fazer sozinho, né, com a ajuda da internet. A segunda é você fazer através de um passo a passo estruturado, um e-book, uma mentoria, uma consultoria. E a terceira é você pagar um advogado. A
primeira custa menos que a segunda custa menos que a terceira, e a terceira é a mais cara de todas. E quem fez cotação com assessor e advogado vai concordar comigo, eu tenho certeza absoluta. Então, você pode escolher uma dessas três formas, tá? Eu, na minha opinião, escolheria do meio, porque é a forma mais barata se você não tem condições de contratar um advogado, tá, gente? Se você tem condição de contratar advogado, se você tem dinheiro, você não quer mexer com o processo, vai lá e contrata um advogado, paga o advogado da sua confiança, porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não têm noção também, outra coisa que eu recebo muito lá no meu direct são pessoas que pagaram advogados, né? E os advogados estão fazendo caca com a cidadania das pessoas. Tá fazendo processo errado, não tá cuidando do processo, tá fazendo coisa que não precisava estar fazendo e a pessoa tá gastando muito mais dinheiro. Então toma muito cuidado com isso, porque às vezes você acha que pagar advogado vai solucionar todos os seus problemas. Às vezes vai te dar mais problema e você vai gastar mais dinheiro. Tomem cuidado com isso, esse é o aviso que eu tenho pra vocês. Não tô generalizando, tá? Inclusive eu tenho uma pessoa da minha confiança, uma advogada da minha confiança, que eu sempre indico pessoas que me procuram lá no meu Instagram. Polly, não tenho tempo de fazer sozinha, você me indica o advogado? Eu indico ela. Por quê? Porque eu sei que ela é uma pessoa que vai fazer o trabalho certinho e não vai cobrar nada mais e nada menos do cliente. Ela vai fazer tudo que tem que fazer. Então tomem cuidado, tá? Só isso que eu digo pra vocês. Agora, vocês também podem fazer o processo com a ajuda de outra pessoa, a pessoa entendida do assunto vai te dar o passo a passo, você vai seguir o passo e vai chegar na tão sonhada cidadania portuguesa aprovada, ou você pode ter a santa paciência, ir lá sem a ajuda de ninguém, pagando nada, zero, só a emissão dos documentos, vai lá na internet, procura as informações na internet, bate cabeça igual eu fiz, não é o que eu aconselho, tá, gente, porque foi muito dolorido, ralei muito meu joelho, mas se você acha que essa é a melhor opção pra você, tá tudo bem, vai na internet, junto o quebra-cabeça de todas as informações que a internet te passa sobre a cidadania portuguesa e faça o seu processo, beleza? Vai dar bom também do mesmo jeito, quer dizer, aí eu já não posso prometer, né? Não vou falar que vai dar bom, porque depois dá ruim o povo vem aqui, né, falar comigo. Não, deixa isso quieto, não vou falar nada não. Agora sim, onde que você pode fazer o processo? É uma pergunta que eu recebo muito. Pô, olha, eu posso fazer pelo Brasil, pelos consulados? Pode fazer. Só que, gente, presta atenção, tá? Ah, detalhe, você não pode fazer no consulado do Brasil se o seu caso for neto. Neto obrigatoriamente tem que ser feito aqui na Conservatória de Registros de Lisboa, tá? Só Lisboa tem competência para fazer o seu processo como neto, tá? Mas, por exemplo, se você for filho de português, né, você pode fazer no consulado. Só tem que tomar cuidado porque os consulados aí no Brasil costumam demorar muito mais que as conservatórias aqui em Portugal. Só que tem outro porém. Você também tem que saber qual é a conservatória que você vai trabalhar aqui em Portugal, porque se você mandar um processo para uma conservatória muito pequena e que é ruim, o seu processo pode ficar travado 2 anos lá. E aí uma coisa que era para demorar 6 meses, acaba que demora 2 anos porque você mandou para uma conservatória que não é tão boa assim de fazer o processo aqui em Portugal. Então tomem cuidado. Mas os 2 lugares que vocês podem fazer casos de filhos, por exemplo, é tanto nos consulados portugueses aí do Brasil, quanto nas conservatórias aqui em Portugal, beleza? E o quarto pilar da cidadania é a aprovação, né, da cidadania, né? Como que foi a experiência para mim do processo, da finalização do processo até entregar o processo aqui na conservatória em Portugal? Bom, como eu falei para vocês, né, eu tava com os dias contados porque eu ia vir pra Itália com meu marido pra gente fazer primeiro a cidadania dele italiana. E, gente, tava dando tudo tão errado, porque assim, é o que eu tô falando pra vocês, montar o processo não é simplesmente pegar as certidões e montar o processo. Montar o processo é muito mais que isso, envolve análise de documentos, envolve você saber se as certidões são as certas ou não são as certas, se é aquelas mesmo que o conservador vai aceitar ou se não é, formulários, pagamentos, gente, envolve muita coisa, né? E aí, quando chegou a hora de eu vir pra cá, pra Itália, eu vim com metade dos documentos. A outra metade ficou lá com o meu pai para ele terminar de legalizar, terminar de arrumar o que tinha que arrumar e depois me enviar pra cá. E foi isso que aconteceu. Eu tava morando na Itália já fazia uns 2 meses, meu pai terminou lá os documentos e me enviou por correios aqui pra Itália, chegou de boa. E aí, quando meu marido virou italiano, a gente foi pra Inglaterra, porque a gente ia morar na Inglaterra, a gente foi deixar nossas malas lá no quarto que a gente tinha alugado na época. Meu primo morava na Inglaterra e ajudou a gente nesses trâmites. E aí, nesse negócio de ir pra Inglaterra deixar as malas, eu vim pra Portugal. Então, cheguei lá com meu marido, deixei as malas e viemos pra Portugal pra dar início ao processo.
E chegando aqui, gente, vai vendo. Primeira dica que eu dou pra vocês, não façam o que eu fiz, não façam. Já vou falar antes de eu contar a história. Não saiam do Brasil sem a cidadania de vocês, tá? Porque, olha, o perrengue que eu passei foi o terceiro perrengue. Primeiro foi a busca, depois foi a montagem do processo e agora a finalização do processo e a aprovação da cidadania portuguesa. 3 perrengues, gente. Ai, que delícia, né? Seguinte, quando eu cheguei aqui em Portugal e mostrei meus documentos pra conservatória, gente, tinha um monte de coisa errada. E tinha nome errado, a data de nascimento que eu falei pra vocês estava completamente errada, porque eles pegam a certidão do português e vai pela certidão, vendo as outras certidões. E, gente, não batia as informações que estavam ali. Enfim, gente, foi um transtorno. O meu marido voltou pra Inglaterra, a gente voltou pra Inglaterra. Depois eu voltei pra Portugal sozinha de novo. Por quê, gente? Porque o meu visto de turista estava vencendo. O meu marido tinha virado europeu, mas eu estava como brasileira. E meu visto estava vencendo. Então eu desesperei, vim pra Portugal. Falei, meu Deus, eu tenho que arrumar essa cidadania, não dá. Quando eu vim pela segunda vez pra Portugal, que eu cheguei no aeroporto, o agente da imigração falou bem assim pra mim: você sabe que o seu visto vence daqui 2 dias, né, de turismo. Eu falei, sei. Ele falou, o que você tá vindo fazer aqui em Portugal? Eu falei, eu tô vindo fazer a minha cidadania portuguesa. E mostrei a papelagem do documento. Ele falou assim, olha, você sabe que você não pode sair aqui de Portugal pra Inglaterra e pra nenhum lugar sem essa cidadania tá pronta, né? Aí eu engoli seco e falei, sei. Só que eu não sabia. Então, gente, no fritar dos ovos, pra mim ser mais direta com vocês, eu cheguei na conservatória e eu chorei pro pessoal lá. Eu pedi, pelo amor de Deus, expliquei toda a minha história, mostrei a minha cidadania não, mostrei meu passaporte com visto vencendo em 2 dias e eles se compadeceram e aceitaram os meus documentos do jeito que tava e a minha cidadania portuguesa, quer dizer, o processo da minha avó, depois do meu pai, com transcrição de casamento os 2, e o meu processo saiu em 29 dias. Gente, eu não sirvo de base, eu não sirvo de exemplo pra vocês, tá bom? Porque vocês estão vendo, eu fiz muita coisa errada. Por falta de orientação, eu fiz muita coisa errada. E por milagre de Deus, de novo, né? O primeiro milagre foi ele ter me concedido a certidão da minha bisavó, que estava muito difícil de achar por causa dos dados errados. A segunda foi ele me concedeu o milagre do povo se compadecer da minha história, porque eu falei, gente, eu não posso sair aqui de Portugal e voltar pra Inglaterra. Primeiro, porque meu visto estava, né? Meu visto de turismo estava vencido. Segundo, porque meu marido, que é europeu, não estava comigo. Como é que eu ia entrar na Europa sem o meu marido europeu do meu lado? Fora de cogitação, enfim, gente, não ia conseguir, ia ser deportada pro Brasil. Essa é o final da história. Só que não, né? Aí o povo se compadeceu da minha história e aí eles fizeram todo o processo, deixando muito bem claro que os documentos estavam errados, que daquele jeito não poderia ser feito, mas que como o meu caso era de urgentíssima, as meninas iam abrir uma sessão. Uma gracinha, as meninas que me atendeu. E meninas que eu falo, tá, gente, são senhorinhas de 60 anos. Sério, eu acho que elas tinham 60, 70 anos de idade, que é mais ou menos essa idade que vocês vão encontrar as pessoas trabalhando aqui nos cartórios, né, que são as conservatórias aqui em Portugal. Enfim, gente, no final das contas deu certo, saiu a cidadania da minha avó com transcrição de casamento, saiu a cidadania do meu pai com transcrição de casamento e saiu a minha cidadania. Fiz o cartão cidadão, que é a identidade portuguesa, às pressas, em urgência. Fiz o meu passaporte urgente. Eu sei que em 2 dias eu tava com o cartão cidadão e o passaporte na mão. Gente, assim, de novo, pela 10ª vez, milagre divino. Era pra dar tudo certo. Vocês conseguem entender? Porque se vocês ouviram a minha história até aqui, o que eu fiz de certo, gente? Não sei, mas Deus teve piedade dessa pobre pessoa que tá falando com vocês agora. Isso é certeza. Bom, agora que vocês sabem o que vocês não devem fazer no processo de vocês, porque, gente, eu conto a minha história, mas eu conto a minha história e os meus erros que eu tive, porque é pra servir de exemplo pra que vocês não cometam os mesmos erros que eu. Como é que é aquela frase? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu fiz. Entendeu? Que vai dar ruim. No meu caso deu bom por força divina, por força maior, por isso que deu bom, tá? Mas vocês estão vendo que tinha tudo pra dar ruim, né? Enfim. Então, como é que funciona no processo normal a aprovação da cidadania? Muitas pessoas me falam assim, Polly, como que eu vou fazer minha cidadania portuguesa em Portugal se eu moro no Brasil e não tô aí? Por isso que eu tenho que contratar um advogado que mora em Portugal para advogado fazer. E, gente, não tem nada a ver. Você pode enviar o seu processo pelo correio, tipo,
Pelo correio, você pega todos os documentos, coloca numa pastinha e envia para a conservatória aqui em Portugal, lindo e fino assim. Faz o pagamento via internet do seu processo e você vai mandar para Portugal. Portugal vai receber, vai protocolar os documentos, vai te mandar uma senha por e-mail e você vai ter como seguir. Sim, você vai ter como seguir o processo. O processo é da bolinha 1 até a 7. Cada bolinha tem lá o que eles fazem, você vai seguindo na internet. Vamos supor que acontece o que aconteceu comigo. Você mandou os documentos tudo errado e caiu na exigência, né? O que acontece? Você perdeu o seu processo? Eu vejo muitos advogados metendo medo no povo aí na internet. Ai, porque seu processo não pode cair em exigência, não sei o quê, porque você pode perder sua cidadania. Gente, não existe isso, tá? O que acontece? Quando você tem o seu processo dentro de uma exigência, que caiu em exigência, o que eles vão falar pra você é, olha, a sua certidão tá errada aqui, ou o seu documento tá errado aqui, arruma desse jeito e nos envia de novo. E aí você vai arrumar e vai enviar. O chato de cair na exigência é porque o processo vai demorar muito mais do que o convencional, tá? Mas não quer dizer que você vai perder aquele processo. Você só perde o processo se você não fizer o que eles pedem. Se você não fizer o que eles pedem, no tempo que eles vão te dar lá, que é um tempo considerável, você vai perder o processo e vai perder o dinheiro que você investiu. Mas aí já não é culpa deles, é culpa sua que enviou o processo errado. Igual eu, que tava com meus documentos errados, mas o povo se compadeceu da minha história, entendeu? Então, assim, prestem muita atenção. Essa parte da aprovação é o que todo mundo quer, mas é uma das partes cruciais, né? Na hora de você enviar o processo, você tem que ter certeza que todos os seus documentos estão prontos, né? Estão corretos, tá tudo alinhadinho. Se você tiver essa consciência, se você tiver certeza que tá tudo muito certinho, vai correr lindamente o processo. Depois de X meses, depende se o caso for filho, 6 meses, se for neto, 2 anos. Depois desse período aí, seu processo vai ser aprovado e você vai ter a sua tão sonhada cidadania portuguesa. Agora sim, onde que você pode fazer o processo? É uma pergunta que eu recebo muito. Pô, olha, eu posso fazer pelo Brasil, pelos consulados? Pode fazer. Só que, gente, presta atenção, tá? Ah, detalhe, você não pode fazer no consulado do Brasil se o seu caso for neto. Neto obrigatoriamente tem que ser feito aqui na Conservatória de Registros de Lisboa, tá? Só Lisboa tem competência para fazer o seu processo como neto, tá? Mas, por exemplo, se você for filho de português, né, você pode fazer no consulado. Só tem que tomar cuidado porque os consulados aí no Brasil costumam demorar muito mais que as conservatórias aqui em Portugal. Só que tem outro porém. Você também tem que saber qual é a conservatória que você vai trabalhar aqui em Portugal. Porque se você mandar um processo para uma conservatória muito pequena e que é ruim, o seu processo pode ficar travado 2 anos lá. E aí uma coisa que era para demorar 6 meses, acaba que demora 2 anos porque você mandou para uma conservatória que não é tão boa assim de fazer o processo aqui em Portugal. Então tomem cuidado. Mas os 2 lugares que vocês podem fazer casos de filhos, por exemplo, é tanto nos consulados portugueses aí do Brasil, quanto nas conservatórias aqui em Portugal, beleza? Então, para finalizar esse vídeo, quais são as dicas que eu dou? Vou dar dica de acordo com cada pilar. O primeiro pilar, que é descobrindo a cidadania portuguesa, né? Se você tem ou não direito. Vai lá, acessa a minha aula, porque tá muito top para você descobrir se você tem ou não direito à cidadania. Essa é a minha dica. A segunda dica, busca de certidão de português. Gente, esse é o documento mais importante se você é descendente de português. Se você tá empacado, se você não tá conseguindo, se você fez cotação e uma pessoa tá te cobrando muito caro, se você ainda quer uma oportunidade gratuita, né, de poder achar essa certidão, também assiste a minha aula gratuita, que o link tá aqui embaixo, tá? Porque eu tenho certeza que, assim como ajudou várias pessoas, pode te ajudar também. Eu não sou contra você contratar uma pessoa para fazer a busca por você, tá? Eu só acho que você tem que esgotar as suas possibilidades. Depois que você esgotar as suas possibilidades, aí sim você procura alguém, que foi o meu caso. Eu estava quase esgotando as minhas possibilidades e eu já estava quase pagando alguém para fazer isso. Foi quando meu primo aqui em Portugal achou essa certidão, tá? Então, assim, se você esgotar todas as possibilidades, paga alguém, mas caso contrário, faça você mesmo. Principalmente, vai lá no link da minha bio, assiste a minha aula, é gratuita, eu tenho certeza que pode te ajudar.
A terceira dica, né, sobre o terceiro pilar é sobre a montagem do processo. Então aqui nós temos 3 possibilidades. A primeira possibilidade que você tem, a primeira alternativa que você tem é contratar um advogado. Então se você não tem tempo, tem dinheiro para você não é um problema, vai lá e contrata um advogado. É melhor você contratar um advogado e ter a sua cidadania portuguesa, né, aprovada do que você desistir. Né? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas falando que tem direito à cidadania portuguesa, mas vai desistir do processo. Eu não entendo o motivo, razão e circunstância, né? Da pessoa desistir de uma coisa tão top que é ter uma cidadania portuguesa. Um legado que você deixa para suas futuras gerações, que assim, dinheiro nenhum paga, né, gente? Então, se você tem condições, vai lá e contrata um advogado. Porém, contudo, entretanto, muito cuidado com o profissional que você vai contratar. Tem muito advogado e muito assessor fazendo caquinha aqui em Portugal, em processo de cidadania portuguesa, tá? Isso não é o que eu vejo os outros falando aí nas redes sociais, não. Isso é o que as pessoas que contrataram os profissionais vêm e me contam, tá? As frustrações que eles estão passando. Então, tome muito cuidado para contratar um profissional, beleza? A segunda alternativa que você tem é ser mentorado por alguém ou ter uma consultoria de alguém, tá, gente? Apesar que consultoria eu acho muito pouco, porque normalmente consultoria gira em torno de 1-2 horas e eu acho que não é tempo suficiente, quer dizer, eu tenho certeza que não é tempo suficiente para você pegar todas as informações que você precisa do passo a passo da cidadania. Mas talvez você ser mentorado por uma pessoa, um expert que sabe o que está fazendo, seja uma opção não tão cara como um advogado e não tão desafiadora como fazer sozinho o processo, né? Porque a pessoa que ela é expert, entende do que ela tá falando, ela vai te dar os exatos passos que você precisa fazer para ter a sua cidadania portuguesa aprovada. Então, essa alternativa do meio, que eu falo que é a segunda alternativa, ela é mais barata do que um advogado ou um assessor. Por isso que talvez ela seja viável para você, beleza? E a terceira alternativa é o que eu fiz, gente. A cidadania portuguesa completamente sozinha, só com as dicas da internet. Não foi agradável a minha experiência, pode ser diferente com você. Acho muito pouco provável que seja, pelos relatos que eu tenho de outras pessoas. Mas se essa for a sua vontade, criatura, vai firme. O importante é, no final das contas, você ter a sua cidadania portuguesa aprovada. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês, né, gente, com essa experiência que eu tive em fazer a minha cidadania portuguesa sozinha. Se você já fez a sua, conte aqui nos comentários como é que foi fazer a sua cidadania sozinho, tá, gente? Não vale com a ajuda de ninguém, não. Quero saber a sua experiência se você não teve ajuda de ninguém. Foi tipo assim, raiz, igual eu. Se você foi Nutella, que teve a ajuda das outras pessoas aí, pode contar sua experiência, mas deixa bem claro que você teve ajuda, beleza? Eu espero ter contribuído para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a cidadania portuguesa e como fazer esse processo sozinho. Não importa a escolha de vocês, o importante é vocês terem, no final das contas, a cidadania de vocês aprovada, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu ajudo vocês, eu respondo vocês, tá bom? E se vocês quiserem me acompanhar a minha vida aqui em Portugal, acompanhar as minhas viagens, acompanhar as dicas que eu dou lá no meu Instagram, o Portugal com Poli, tá? Sobre cidadania portuguesa, me segue lá, porque vocês vão ser muito bem-vindos, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!